Embora Abraão seja um personagem totalmente conhecido por mais de 3.000 anos de história, Deus nos chama assim como chamou Abraão. É um chamado para renúncia, é um chamado para renunciar, é um chamado para sacrificar, é um chamado para viver o que Jesus deixou escrito. Todo aquele que deseja ser meu discípulo, ou para ser meu discípulo, deve renunciar a tudo que possui. Aqueles que não renunciarem a tudo que possui não serão meu discípulo. Jesus deixa isso bem claro para aqueles que desejam segui-lo. Deus, ele faz o chamado a Abraão, dizendo: saia da sua casa, saia do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão foi chamado a um conflito de renúncia. Deixar a casa do pai, deixar os seus costumes, deixar a sua cultura, talvez a sua língua, o seu povo, o seu pai, a sua família, e ir para uma terra distante, onde ele iria viver na dependência daquelas promessas. Quais são as promessas? Deus disse para Abraão: farei de você um grande povo. Deus falou isso para o homem que não tinha filhos, cuja esposa não podia gerar filhos. E depois Deus falou: e o abençoarei. Deus falou isso para um homem que já era próspero, mas que ainda morava na casa do seu pai. Ainda morava na casa do seu pai, ela não tinha conseguido dar os primeiros passos para uma vida de independência. Deus disse para ele também: tornarei famoso o seu nome. Abraão era mais um na sua terra, mais um no meio do seu povo. E também disse: e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, isso aqui é mais extraordinário ainda, ele diz: todos os povos da terra serão abençoados. E Abraão estava ali entre viver a fé na promessa que Deus acabara de fazê-lo e entre não crer, duvidar. Abraão viveu esse momento, esse conflito. Eu renuncio ou não renuncio? Porque se você quer viver, meu amigo e minha amiga, uma fé que lhe traga resultados, as Escrituras irão te conduzir à renúncia. As Escrituras nos levam ao altar do sacrifício. Missionário, é a graça. Meu amigo e minha amiga, sim, é um tempo da graça, mas a graça não foi de graça. A graça foi mediante o sacrifício de Jesus Cristo, e o próprio Jesus, que por nós sacrificou a sua vida, ele diz que nós devemos renunciar se desejamos ser discípulos dele. Ele diz que aquele que vir até mim deve carregar a sua cruz, como está escrito lá em Mateus 10. Então a fé nos leva à renúncia. Muitas pessoas estão vivendo uma fé, são pessoas que são de denominações, de grupos cristãos, estão vivendo uma fé, muitas delas estão vivendo uma fé sem resultados. Por que essa fé não produz resultados, missionário? Porque é um grito vazio, é uma fé sem renúncia. Você percebe isso? Que o chamado de Deus na vida de Abraão já o conduziu direto para o deserto, já o conduziu direto para a renúncia. Você percebe isso também acontecer no batismo de Jesus Cristo, o batismo simbólico de Jesus Cristo. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele vai direto para o deserto. E quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, vem o chamado de Deus aos nossos corações e nós somos conduzidos ao deserto da renúncia. Deus disse a Abraão: saia da sua casa, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, porque Deus sabia que ali naquele ciclo, Abraão não iria desenvolver o seu intelecto, desenvolver os planos e os projetos que Deus tinha para ele. Ele não iria alcançar o seu potencial no meio daquelas influências. Eram influências que iriam limitá-lo, influências que já tinham limitado Abraão por 75 anos. Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos, 75 anos limitado, mas Deus chamou ele para mostrar a sua glória e levá-lo a viver uma vida sem limitações, onde tudo é possível aquele que crê. Meu amigo e minha amiga, Deus também chama você. Você que está me acompanhando hoje, qualquer lugar do Brasil e do mundo, venha conhecer uma das nossas igrejas, Ministério Reino de Deus, e venha viver o tudo é possível ao que crer. Deus te chama à renúncia. Se você continuar aí
seguindo essa cultura familiar que você vem sendo limitado há tanto tempo, onde as pessoas não acreditam em você, você não vai conseguir viver o que Deus sonhou para você. Deus sonhou para você. Deus tem sonhos para você. E os sonhos de Deus são maiores, infinitamente mais do que os seus maiores sonhos, os seus maiores projetos. Então venha viver o sonho de Deus, mas primeiro vai ter que sair do meio da sua casa, vai ter que sair aí da sua terra, vai ter que sair da sua parentela. Isso é uma metáfora para vir até o templo, para receber a mentalidade de Deus, a direção de Deus para a sua vida, para receber a bênção do Altíssimo e as promessas. Porque Deus, quando nos chama à renúncia, logo após nos pedir para renunciar, como pediu para Abraão, e pede a todos nós outros, Ele nos faz concessões, Ele nos faz promessas. Deus sempre, quando diz se você obedecer, Deus sempre, quando diz se você fizer, Ele tem uma promessa como resultado da nossa obediência. E aqueles que obedecem, Deus cumpre. Eu vou repetir mais uma das promessas que Deus fez a Abraão e que Ele cumpriu e que foi uma bênção. Ele disse: por meio de você, todos os povos serão abençoados. E se cumpriu, meu amigo e minha amiga, está se cumprindo até hoje. Isso se cumpriu na vida de Abraão, continua se cumprindo e irá se cumprir. Todos os profetas vieram de Abraão, descenderam de Abraão. Todos os profetas conhecidos, Jeremias, Isaías, Malaquias, são homens que descenderam de Abraão. O próprio Jesus Cristo, homem, o próprio Jesus Cristo, quando veio em carne, ele nasceu na descendência de Abraão. Ele nasceu da descendência do rei Davi, que era da tribo de Judá, que Judá era um dos filhos de Jacó, neto de Abraão, então descendência de Abraão. Por meio de Abraão, aonde chega o Evangelho de Deus, há bênçãos. Por meio de Abraão, o Evangelho é levado a toda a terra. Por meio de Abraão, a palavra de salvação, meu amigo e minha amiga que me acompanha agora, é levada a toda a terra. Nós, nas nossas reuniões, nós temos visto o poder de Deus se manifestar, os enfermos serem curados. Mas essa unção, nós temos a dada compreensão que ela chegou até nós, chegou até mim, chegou até os nossos pastores, chegou até os nossos obreiros e membros. Esse poder que cura, liberta, transforma e salva, regenera o ser humano, muda o caráter do ser humano, chegou até nós por meio de Abraão, dos descendentes de Abraão. Todos os apóstolos, Pedro, Paulo, Lucas, João, eram judeus, hebreus, eram descendentes de Abraão, homens descendentes diretos de Israel, filhos de Jacó, que Deus mudou o nome e passou a ser chamado de Israel. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, o filho da promessa. Então, meu amigo e minha amiga, Deus tem promessas para o senhor, para a senhora que me acompanha agora, mas você precisa sair aí. Enquanto você ficar nessa influência, talvez você já desejou vir a uma das nossas reuniões, mas você se contém, porque você fica com medo da opinião das pessoas, do que elas vão pensar, do que os seus amigos vão achar de você. Enquanto você ficar aí, as promessas de Deus não lhe serão reveladas, vai ficar limitada. Talvez você está mal, está com depressão, talvez está enfermo, infeliz. Talvez você é uma pessoa que, por mais que tenha tudo, economicamente, socialmente, financeiramente, você tem os melhores amigos, mas ainda lhe resta um vazio, o vazio da alma. E quando você, de vez em quando, tem um vislumbre de algum louvor,